Ok, gente? A paz do Senhor Jesus, olha nós por aqui novamente, para abençoar a sua vida, em nome de Jesus. Um abraço a todos os membros deste grupo. Espero que possam compartilhar este material com os demais grupos e de já sejam todos abraçados pelos professores e pelos seus membros e alunos da Sala Daniel e Rosa de Saron, EBD 2019. Nós estamos estudando literalmente o livro de Números. Nossa primeira lição praticamente foi uma lição introdutória do nosso trimestre, o nosso primeiro trimestre. E definitivamente nós entramos na sua forma literal dentro do livro de Números a partir desta lição, lição de número 2. Ok? Os preparativos para a conquista. Vamos nos identificar. Primeiro, a nossa viagem inicia com o nascimento de um homem no Egito, dentro de um povo que é escravizado pela nação, e este povo é o povo judeus, Israel cativo. E este homem nasce, e este homem é justamente Moisés. Já sofre uma retaliação no seu nascimento, uma grande perseguição com a intuição ou o propósito de ceifar a sua vida, mas Deus tem seus propósitos e este homem passa a viver dentro da casa real. Cresce e se forma dentro de toda a ciência egípcia. Falando mais de 5 idiomas, um homem culto na ciência do Egito. Um príncipe, na verdade. Mas no decorrer da sua trajetória na casa real, ele assassina um homem e a sua vida muda por inteiro. É obrigado a sair da nação de Israel, deixar toda a realeza, toda a vida de conforto que tinha, a vida de príncipe, e agora passa a ser um fugitivo nacional. E a única alternativa que Moisés encontra é fugir para o deserto, não sabendo ele que no deserto o Senhor estava aguardando. É impressionante. E nessa fuga desesperadora, Moisés se depara juntamente com Jetro, que manda suas filhas a casa, e obviamente pensando que tudo estava resolvido, tudo estava esquecido, tudo solucionado, finalmente eu tenho paz. De repente ele resolve subir um monte, e neste monte ele tem a surpresa, depois desta experiência que Moisés nunca imaginou que teria, agora bate o desejo de voltar para um propósito que ele nunca imaginou que seria possível este propósito, ou ele nunca imaginou como este propósito ia acontecer na vida dele, como de fato ele se tornaria um príncipe no meio do seu povo. E ele, preocupado nisso, pediu para o Senhor algumas evidências para que os anciões pudessem recebê-lo. A partir daí, Moisés chega no Egito com a missão de resgatar o povo do Senhor da escravidão em direção a este monte aonde o Senhor estava aguardando por ele e pelo povo. Aí inicia o grande processo de libertação. Faraó não quis, por meios democráticos, liberar o povo de Israel na paz. Faraó não concorda com os meios democráticos de Moisés para liberar simplesmente o povo de Israel, ao qual sustentava o Egito. Era inadmissível liberar este povo. Quem iria fazer os tijolos? Quem iria continuar as obras inacabadas do Egito? Quem iria cuidar da agricultura, da pecuária do Egito? Quem iria? Então, é hora do Senhor entrar em ação para a libertação. Inicia-se, Israel sai do Egito próspero, rico, remunerado. E a saga de Moisés está apenas começando, porque quando Moisés definitivamente tira todo o povo do Egito, ele tem um grande obstáculo pela frente. Ele se depara com o grande mar vermelho. E diante do mar, seus corações palpitam e grandes coisas acontecem. Mas a questão é que eles não têm muito tempo, porque na sua retaguarda está vindo em sua direção um exército poderoso que resolveu trazê-los de volta para o Egito. Um rei, Faraó, que voltou atrás na sua palavra. Vamos buscar os judeus novamente para a nação do Egito. Já chega. E agora, Moisés, qual é a solução? Moisés, abre o mar, Moisés. O povo de Israel assiste à destruição do Faraó e dos seus exércitos. As águas os destroem poderosamente.
E Moisés ainda não chegou no seu destino. Seu destino ao Monte Sinai. Moisés, agora o povo está com fome. O povo agora insatisfeito, sente saudade dos churrascos do Egito e ficam com vontade de comer carne. Moisés, que complicação. Moisés, o povo quer carne. A jornada continua de Moisés em direção ao Monte Sinai. E novamente, Moisés, o povo está com sede. E agora, Moisés, não tem fontes de águas amargas para que se tornam-se doces? O que fazer agora, Moisés? Satisfeitos, todos saciados, né? Seus pedidos, seus desejos concretizados e a caminhada, a grande procissão em rumo ao Sinai continua. Moisés completa finalmente a segunda etapa em direção à Terra Prometida. A primeira etapa foi do Egito ao Mar Vermelho, tá? Vamos numerar assim para que você possa compreender com mais facilidade. O maior desafio na primeira parte era a travessia do Mar Vermelho, impossível aos olhos humanos. Ok? E na segunda etapa, o grande inimigo de Moisés era o deserto. Grande inimigo de Moisés. E Deus mais uma vez mostrou ser o Deus da providência de Israel, dos judeus. Passaram pelo deserto com todo o êxito, com grandes vitórias, né? Houve baixas. E Moisés chega no Monte Sinai e o Senhor já está esperando por ele e todo o povo. E Moisés sobe ao Monte Sinai e o Senhor se manifesta para Moisés, dizendo para ele que em 3 dias ele se manifestaria para o povo. E o povo se preparou, se santificou segundo as ordenanças do Senhor. E tudo pronto, chega o 3º dia e o povo não consegue subir pela grande manifestação do Senhor Jeová no Monte Sinai. O povo direciona-se para Moisés e fala diretamente para ele. Aceitariam que ele fosse seu porta-voz. E aquilo que o Senhor dissesse através de Moisés, o povo cumpriria, o povo faria. Passaram-se 40 dias. Nesses 40 dias, Moisés recebe os 10 mandamentos, recebe leis civis, recebe leis religiosas. E no inesperado, Deus manda que Moisés desça imediatamente do monte. E quando ele desce, já desce com as 2 tábuas contidas, os 10 mandamentos. Quando ele chega nos limites do monte, ele se depara com um bezerro de ouro. Moisés põe a casa em ordem novamente e agora se prepara com a missão de retornar ao monte para mais 40 dias na presença do Senhor. Moisés desce do monte, agora trazendo as novas tábuas da lei, ou as novas tábuas de pedras contida os 10 mandamentos. Ele não se dá conta quando chega no limite do monte que o seu rosto brilhava, e por conta disto foi necessário que Arão, em particular, pudesse cobrir o seu rosto, pôr um véu sobre o seu rosto, para que ele pudesse se manifestar para o povo, porque o povo não estava conseguindo olhar para Moisés. Enfim, Moisés traz as novas tábuas contidas os 10 mandamentos e os seus princípios, e a partir deste ponto inicia-se a construção dos utensílios do tabernáculo. Os utensílios tudo pronto, a ornamentária dos sacerdotes tudo concluído, o material do tabernáculo já tudo pronto. É dado a ordem para erguer o tabernáculo para o Senhor. E ergue-se o tabernáculo. É importante você compreender o texto, a história, como ela nos relata os fatos. Porque a partir do momento em que o tabernáculo é erguido e pronto para uso, também foi construída uma tenda. E nesta tenda é o local onde o Senhor se manifesta para Moisés. É importante você compreender isso, tá? Tabernáculo e tenda, viu? Tabernáculo e tenda não é a mesma coisa, viu? São 2 coisas diferentes. Tabernáculo e tenda. E qual era a utilidade de ambos? A tenda foi usada como meio de comunicação para o povo. Foi da tenda que o povo de Israel recebeu a aplicação de todas as leis. Todas as leis, tanto civis como também religiosas. E no templo? E o tabernáculo? Qual a utilidade do tabernáculo? Sacrifícios cerimoniais. Se aprendia na tenda e se praticava no tabernáculo, tá ok? Observa-se claramente que no finalzinho de Êxodo, ao levantar o tabernáculo
e juntamente com a tenda, apresentando a ambos, nós podemos ver claramente a aplicação das leis por Moisés na tenda da congregação. Lá eles foram instruídos como funcionaria o sacerdócio dentro do templo, ou dentro do tabernáculo, como funcionaria o sacerdócio dentro do tabernáculo. Para tudo, essa história está no lugar errado. Ainda não é a hora do templo, nós estamos longe do templo, a terra ainda nem foi conquistada. Da inauguração do tabernáculo, o destino, o propósito do tabernáculo é chegar no Monte Siló. É o destino do tabernáculo de Moisés, o Monte Siló. Moisés só vai conseguir chegar às margens do Jordão. Moisés só vai conseguir ver a terra prometida. Somente Josué e Caleb adentram a terra prometida. E o tabernáculo de Moisés. Moisés não entra, mas o seu tabernáculo feito por ele, construído por ele, edificado por ele, inspecionado por ele, né? Segundo a planta, o modelo que foi entregue a ele, entrou na terra prometida. Uma grande vitória. Para que você possa compreender muitos contextos bíblicos que nós temos, que é difícil de você compreender. Quando você vê um povo adorando e sacrificando em Siló sem a arca, outros estão adorando em Jerusalém com a arca. Em Siló, sem a arca. Jerusalém, com a arca. Aí você vai compreender o desejo que Davi sentiu para construir o templo. Voltando para o nosso assunto. Já tudo pronto, os sacerdotes já todos informados como funcionaria o trabalho no tabernáculo. Moisés aplicando as leis cerimoniais que seriam necessários para que o tabernáculo pudesse funcionar plenamente. Moisés já não sobe mais para o monte para conversar com seu Deus, porque no monte ele recebe todas as instruções, todas as leis, tudo o que precisava ser feito. O modelo do tabernáculo que deveria ser construído, o qual está construído no deserto do Sinai, onde exatamente agora Deus fala com Moisés. Ou seja, é na tenda que ele exerce o legado de juiz sobre a nação de Israel. Já temos o tabernáculo funcionando, agora era necessário fazer o censo dos jovens de Israel, para que, enfim, possamos criar uma ordem social. E para fazer esse censo, tinha suas leis, que eram necessário que se cumprisse fielmente. E essas leis teriam que ser cumpridas fielmente, segundo a cada clã, tá? Ou a cada tribo de Israel, onde estes jovens, depois do incenso, se organizariam na retaguarda dos levitas, tendo o tabernáculo como centro da comunidade de Israel. E estes são os preparativos para a conquista da terra prometida. Todo o livro de Números vai nos dar relatos específicos que daqui para frente, nós temos que ser cautelosos, porque tem muitas informações que precisam ser transferidas. E esta aqui é a primeira lição, definitivamente, do livro de Números. Como falei no início do vídeo, a primeira lição do trimestre foi uma lição introdutória sobre o conteúdo do nosso trimestre. Foi necessário que se fizesse essa abordagem para que você pudesse compreender um pouquinho do nosso assunto. E também para que a gente se localizasse dentro do nosso conteúdo, que é lindo, é poderoso e é muito especial. Eu espero que Deus esteja abençoando a sua vida e que você esteja compreendendo a palavra, porque é necessário que haja essa compreensão, porque a gente vem trabalhando de uma forma para que você possa compreender da melhor forma possível, sem dificuldades, sem criar indumentárias, né, criar um teatro, não, que seja uma forma simples de você entender. Inclusive agora você vai entender muita coisa da palavra. E nesse momento eu quero trazer o núcleo desta videoaula, ok? É difícil lermos o Pentateuco, ler a Torá em si. É muito difícil, justamente quando chega nas partes em que nós descrevemos, né, que é a apresentação das leis, da constituição do povo de Israel e suas genealogias. Gente, é muita paciência quando você chega nessas partes, porque você deseja, né, pular as folhas, mas você não pode fazer isso, tá? Você tem que ler integralmente, porque quando você faz isso, você está dizendo literalmente que essa parte não é importante para você, tá?
É o que eu digo, é o que você diz quando fazemos isto, quando chegamos nessas partes e mudamos de página. Nós estamos dizendo exatamente. E é importante você compreender que essa Constituição foi dada por Deus. Então você não pode abrir mão de nada que existe dentro da nação de Israel. É por isso que é importante você estudar a geografia de Israel, a cultura disso. Você vai conseguir entender grandes segredos das Escrituras, inclusive no Novo Testamento. Eu quero trazer aqui uma partezinha, um pontozinho, que é o foco desta aula, para que você possa compreender. Aí você vai dizer assim, para que você não diga assim, mas isso são os costumes de Israel. Não, isso é costume deles. Não pode ser aplicado ao arrebatamento da igreja. Não pode ser aplicado à parte escatológica da Bíblia. Meu irmão, se você abrir mão daquilo que Deus constituiu no seu povo, você sabe quando é que você vai compreender a palavra? Você já É nessa data aí mesmo, viu? Então qual é o ponto? O que é que nós vamos trazer aqui de curioso aqui para compararmos com a história de Israel? Nós já temos a Constituição já definida por Moisés a Israel. Isto entregue ao povo na tenda da congregação, onde no tabernáculo eles praticavam aquilo que aprendiam aos pés de Moisés. Então nós não podemos abrir mão disto, porque aquilo que foi ensinado por Moisés na tenda da congregação existe até hoje, gente. É tão tal que Israel não abre mão da sua Constituição, porque foi uma Constituição entregue por Moisés diretamente de Deus, do seu Deus, o Deus de Israel. Então eles não abrem mão. Lá é inviolável. Outras culturas orientais possam entrar e vivam, mas quando chegarem lá, tem que se adequar, tem que se adaptar à cultura do país. Tem que obedecer os princípios do país. Tem que honrar seus princípios, independentemente de que parte de nação eu seja ou você seja. Vamos lá, temos que honrar a sua cultura, temos que honrar suas tradições, temos que honrar suas festas. É Israel. Hoje nós fazemos uma grande confusão em assuntos fáceis de compreensão. Quero trazer aqui um deles, para que a gente possa se posicionar da forma correta, ok? Isso é importante, é o núcleo da nossa lição. Mais uma vez falar. Quando se trata de igreja, não é placa denominacional, gente. Por favor, entenda isso. Eu estou falando da Igreja de Cristo. A Igreja de Cristo. A universal. A Igreja Universal. Não é Universal Reino de Deus, não. É a Igreja Universal. Porque quando nós falamos isso, no nosso pensamento, a gente imagina que somos só nós. A Igreja de Cristo. E nós, os assembleianos, fazemos parte desta igreja. Tá? A igreja que vai ser arrebatada para a Nova Jerusalém. Glória a Deus. Nós fazemos parte desta igreja. Então, a Igreja de Cristo, como é que ela é conhecida por nós? Ou como que nós apresentamos ela para o povo? Apresentamos a Igreja de Cristo como noiva ou como esposa? A Igreja de Cristo é noiva ou é esposa? Como é que nós resolvemos a questão? Essa parte a gente entende pela Constituição de Israel? Sim. Quem ensinou? O próprio Jesus, tá? O próprio Jesus nos ensina como isto aconteceu. Como é que ele ensina? Examinando as Escrituras. É por isso que a gente está insistindo nesta campanha para que você possa aprender a amar as Escrituras e ter uma leitura fidedigna a ela, tá? Com compromisso de ler todo o seu conteúdo, de conhecer seu conteúdo, para que a gente não atropele a palavra, para que a gente não atropele a sua exegese. E aí, gente, é noiva ou é esposa? Nós sempre falamos, nós sempre nos direcionamos à esposa de Cristo. E isso tudo a partir da interpretação da palavra, da intimidade que a gente passa a ter com a palavra. E de imediato esta compreensão vem rápido e instantânea, viu? Mostrando fielmente que quando nós estamos dizendo que a igreja é noiva, estamos retrocedendo e quando afirmamos que a igreja de Cristo é noiva, nós nos tornamos automaticamente antibíblicos. Nunca.
Isso não está certo, não, viu? Não está certo, não. Por que antibíblico? Porque nós estamos neutralizando o Calvário de Cristo. Quando afirmamos que a Igreja de Cristo é noiva, estamos neutralizando o Calvário, o sacrifício no Calvário, a morte no Calvário. Vocês não sabiam dessa, né? Vamos entender a história para que a gente não saia falando aí abobrinha, né? Vamos entender. É muito importante isso, a gente entender esse assunto, que é seríssimo, tá, gente? Muito sério mesmo, tá ok? E a gente entende com princípios da Constituição dada por Moisés na tenda da congregação. E isto vale até hoje. Ensinamentos aplicados por Cristo, mostrando como seria. Ele mesmo ensinou. Vamos compreender o assunto. Nós já temos a Constituição sendo formada, ou formada, propriamente dita, por Deus e entregue a Moisés, e Moisés, consequentemente, entregando a Arão e ao povo. E como toda nação precisa de uma Constituição, e não podemos abrir mão de nada que foi revelado para Moisés, porque tudo que foi entregue a Moisés na tenda da congregação persiste e existe até hoje, gente. Fielmente, na íntegra, sem tirar nada. Embora que no decorrer da história muitos targums tenham existido, né, que são interpretações das leis, e por conta disto o povo entrou em uma fase complicada diante do seu Deus, procuraram meios para não cumprir a lei, e é onde justamente Jesus tem a maior dificuldade do seu ministério em Jerusalém, que é por conta dos intérpretes da lei, ou seja, pegaram a Torá e fizeram interpretações moldadas segundo as suas necessidades, que beneficiavam a eles e escravizavam o povo. Jesus bate de frente com ele para que pudessem mudar de postura e voltasse literalmente para aquilo que foi entregue por Moisés a eles. E Jesus traz essa interpretação fidedigna a ele. Inclusive, chama muitos de hipócritas quando se trata do matrimônio, aonde, sendo casados e repudiando as suas esposas, viviam como se não tivessem. E Jesus mandava-os que libertassem as suas esposas, porque era necessário que se fizesse isso segundo a lei que foi prescrita por Moisés. E em cima desse pensamento é que temos uma revelação tremenda do próprio Jesus para os nossos dias. E nos revelando que, assim como eu cometi, muitos continuam cometendo erros gravíssimos, teologicamente. E nós vamos abordar um em especial aqui, que é justamente o núcleo, como eu já falei anteriormente, de nossa sala de hoje, que é sobre o matrimônio de Israel. Mas para entendermos e compreendermos o que eu quero falar sobre isso, é necessário fazer uma pergunta. A igreja, gente, igreja de Cristo. Não estou aqui falando localmente, não estou me referindo à placa denominacional. Entenda de uma vez por todas. Eu falo a igreja de Cristo, que nós, os assembleianos, fazemos parte. A igreja de Cristo, compreendeu agora? A igreja de Cristo é noiva ou é esposa? A igreja de Cristo é noiva ou é esposa? Você vai dizer, é noiva. Aí outros vão dizer, é esposa. Mas me digam como é que uma esposa é noiva. Se é uma esposa e houve, então, um casamento. Ou não houve? E então, gente, a igreja de Cristo é noiva ou é esposa? Nós compreendemos isso a partir de que ponto de vista? Do ponto de vista matrimonial de Israel, ensinado pelo próprio Jesus, mostrado nas Escrituras claramente. O matrimônio de Israel é dividido em 3 partes, ou em 3 fases. Eu vou fazer um gráfico aqui rapidinho para que a gente possa entender isso aqui rápido, já encerrando essa sala de hoje. O matrimônio se divide em 3 fases. Fase 1, promessa. Fase 2, dispensação. Fase 3, recebimento da esposa. Então tá aqui, ó. O matrimônio em Israel se divide em três fases. Na primeira fase, promessa. Na segunda fase, desposamento. E na terceira fase, o recebimento da esposa. Vamos entender. Na primeira fase, Na primeira fase, acontece a promessa. Quando acontece a promessa? Quando ainda os garotos e garotas, ainda sendo bebês ou crianças, são oferecidas em casamento. São prometidas em casamento. A família B, a família A e a família B prometem os seus filhos em casamento. Crianças ou ainda bebê. Quando chegam à fase
do casamento, quando chega uma fase adulta, eles fazem os casamentos. O casamento acontece. Da fase 1 para a fase 2, eles continuam sendo noivos, prometidos. Da fase 1 à fase 2, da promessa dos pais ao desposamento, ou seja, ao casamento. Esse desposamento ele é equivalente ao nosso casamento civil diante de um juiz de paz hoje, aqui nosso. É equivalente a isso, porque é no desposamento em que os noivos se conhecem. E é exatamente onde os noivos olham um para o outro, é realizado o casamento, e ele diz: eu vou para a casa do meu pai, o moço, eu vou para a casa do meu pai e vou ajeitar a nossa casa. Ou eu vou procurar ter um bom salário para nos sustentar. Quando eu tiver um bom salário ou uma casa, eu volto, fase 2. Eu volto para então irmos para a fase 3, que é casa. Entendeu? Só para você entender isso, só para você ver como é sério isso aqui, quando nós afirmamos que a esposa, que a igreja é esposa, que a igreja é noiva, e no final das contas, a igreja é o que mesmo, meu irmão? É noiva ou é esposa? É esposa ou é noiva? Que confusão teológica é essa? É importante você aprender isso aqui, porque essa visão, essa interpretação, você só tem a partir desse ponto de vista aqui, que inclusive o próprio Jesus a usa. E vou lhe mostrar. Então, da fase 2 para a fase 3, eles são esposo ou esposa. Quando aconteceu o desposamento, eles são casados, mas não vivem juntos. Aqui eu quero deixar uma mensagem aqui muito poderosa aqui para os nossos jovens. É muito importante isso, principalmente para os nossos jovens. Nós sabemos que no namoro cristão existem limites de ambas as partes. Você já entendeu, tá ok? Limites. Acontece às vezes que para quebrar esses limites vem uma série de promessas. Nós já somos noivos, nós vamos casar. Por que não? Por que não? Por que não violar os limites? Por que não quebrar as regras? O que é que tem de grave nisso? O que mais acontece é que quando os limites são violados no noivado e o casamento não acontece, meu irmão, era melhor você não ter se envolvido com mulher. Aí você vai entender o que é que o apóstolo Paulo diz. Em vez de se abrasarem, em vez de abrasarem-se, é melhor que não case-se. Porque o castigo é maior para quem viola este princípio do casamento do que depois do casamento. É maior. Vou lhe explicar de outra forma. Se você promete em casar com a jovem, você jovem, viu? Você jovem. Você promete casar-se com a jovem e a deixa no altar. Você sabe quem é que vai lhe aplicar os juízos? Os juízos é o próprio Deus quem vai aplicar os juízos sobre a sua vida. Ou seja, o castigo é maior do que você tivesse casado com ela e tivesse separado. Lá na frente, o castigo é maior. Você entendeu essa? Eu vou explicar novamente. Quando você promete casar com a jovem e não casa com ela, ela cria na sua cabeça o príncipe encantado da vida dela. Ela passa a viver este mundo com o personagem que prometeu em casar com ela. E quando ela recebe a notícia que ele casou com outra, se coloque no pensamento, na cabeça dessa jovem, como é que ela vai se sentir? Como é que ela vai tratar a vida diária dela a partir de então? Vai ocasionar doenças psicomáticas que nenhum psiquiatra, que nenhuma área que estuda a mente conseguirá solucionar. E quem vai aplicar os juízos nisso aí é o próprio Deus, porque esta falsa promessa originou-se doenças espirituais. Você entendeu agora? Então você que está namorando com a jovem aí, trate o negócio sério, meu irmão. E não faça promessas preceptadas, ok? Nem você jovem, nem você jovem. Ambos. Muito cuidado, viu? Estão avisados agora, já? Espero que tenham entendido. Se não tiverem entendido, a gente desenvolve isto mais claro para que vocês possam entender, tá? Quer dizer que o castigo é maior do que se eu casasse e separasse
é maior, maior, porque se você faz esse acordo e não cumpre, meu camarada, quem vai exercer o juízo é o próprio Deus, quem executará o juízo. Por isso que você vai ver situações em Israel no próprio período de Jesus, onde ele chama-os de hipócritas, porque eles poderiam ter deixado as mulheres livres e não ter casado com elas. Era melhor que não casassem. Viu? Então, cuidado. Voltando para o nosso assunto. Isso é só para dar uma sacudida em vocês, tá? Para você ver como o negócio é sério. Então, quando temos a primeira fase, a segunda fase do desposamento, e na segunda fase do desposamento, temos o casamento. Esse casamento corresponde no matrimônio de Israel às promessas do esposo já, tá? Do esposo para sua esposa, que vai ajeitar um bom salário ou uma boa casa para voltar e receber a sua esposa e trazer para casa. Viu? Para recebê-la em sua casa. Ele só pode receber a sua esposa quando ele tiver uma casa e quando ele tiver um bom salário para sustentar. Viu? Bom salário, ok? Enquanto ele não ajeita a casa, enquanto ele não tem um bom salário, ele não pode buscar a sua prometida, a sua esposa, que não é mais noiva, é esposa, viu? Esposa. E só então é que ele pode buscar a sua esposa para viver em casa. Aí você vai dizer assim, mas e a igreja? Como é que nós entendemos a igreja nesse ponto de vista aí? É simples, muito simples. Vamos ver lá? Abra a sua Bíblia aí em Ezequiel, capítulo de número 31. Ezequiel 31, versículo de número 11. Vamos ler o versículo 10 para que não fique sem contexto o versículo 31, ok? Portanto, assim diz o Senhor Jeová, como te elevastes na tua estatura, e se levantou o seu topo no meio dos espersos ramos, e o seu coração se exalçou na sua altura, eu o entregarei na mão da mais poderosa das nações, que lhe dará o tratamento merecido pela sua impiedade, e o lançarei fora. Você vai dizer que o que é que tem aí? Ezequiel 31, 11. Nós temos a existência de um povo que ainda não existira, porque você vai ver esta profecia contra Faraó, rei do Egito, que é uma tipologia direta da batalha que houve nos céus contra o próprio Lucifer, contra o próprio Satanás. E Deus fez-lhe uma promessa que levantaria um povo que não era povo, entendeu? Levantaria um povo que não era povo, e este povo lhe daria o trato merecido. Eu amo a palavra, gente, porque ela se cumpre historicamente, se cumpre profeticamente. É lindo o poder desta palavra. Viu? Aqui Deus promete a existência de um povo para dar o trato merecido a este cidadão que faz a rebelião nos céus. E esta guerra cósmica, quando aconteceu, ainda nem existia o que existe hoje. Ou seja, ele prometeu a existência de um povo antes que houvesse terra. Promessa. Na fase do desposamento, nós temos João, capítulo 14, versículo 1 a 4. Vamos lá? Rapidinho para nós encerrar aqui. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito, eu vou preparar-vos lugar. Você entendeu? Ao versículo 3, se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde vou e conheceis o caminho. O que é que está acontecendo aqui? Está acontecendo o desposamento. Nós temos uma promessa antes que houvesse mundo. E esta promessa se concretiza em Cristo.
na fase 2. Da fase 1 à fase 2, a igreja ainda nem existia, mas já era prometida. Você se lembra quando Jesus se manifesta diante do Pai e ele diz: Pai, nenhum dos que tu me destes se perdeu. Então, da fase 1 à fase 2, a igreja é noiva. Aonde foi que aconteceu o casamento? Vamos fazer o casamento? Parece que muita gente não sabe disso aqui, tá? Você está pensando que meu coração não entristece com isso aqui? Aonde foi o casamento? Vou botar aqui. O casamento aconteceu no Calvário. Então, da promessa de Ezequiel 11, do capítulo 31 ao Calvário, a igreja é noiva. A igreja é noiva. Agora, cumpre-se o capítulo 14 do próprio ensinamento de Jesus, explicando como é que funciona e como é que vai ser. Que a partir do desposamento, das promessas, se lembra do casal do matrimonial de Israel? Das promessas, aonde após a cerimônia de promessas do esposo, agora o esposo vai ajeitar a casa para enfim buscar sua esposa. E o casamento de Jesus com a igreja acontece no Calvário, gente. A igreja é noiva ou é esposa? Quando eu digo que a igreja é noiva, estou entrando em caminhos complicados. Porque se eu não sei, meu irmão, vamos definir o complicado? Eu posso estar sendo um antibíblico, atropelando a teologia. E você está pensando que eu não fiz isso? Ainda hoje é difícil eu mudar o hábito nas minhas orações, para mim mudar o que eu aprendi, para tirar da cabeça a ideia de que Cristo, de que a igreja é noiva. A igreja, gente, não é noiva. Porque quando eu digo que a igreja é noiva, eu estou neutralizando o Calvário. Um erro teológico gravíssimo. Vocês entenderam agora? E isso está onde? Na legislação dada por Moisés, lá na tenda da congregação. É o que nós estamos estudando. Para que você possa entender que não, de maneira nenhuma, você pode abrir mão dos conteúdos da palavra. Você vai dizer, mas não tem nenhum texto que prove que a igreja é esposa. Gente, para de graça, meu irmão. Nós vamos já para o texto lá. Eu vou dar só um para a gente encerrar isso aqui, porque já está custando demais. A igreja é esposa, porque o seu esposo faz o casamento. E é feito o casamento dele aqui, ó. Aqui que é feito o casamento. Você vai dizer assim, o casamento foi feito lá no batismo. Não, foi no batismo não. Porque depois do batismo ele não foi para o céu. Ele só vai para a casa do Pai depois do Calvário, onde ele morre, ressuscita, completa-se 40 dias e volta para a casa do Pai. E o que é que nós estamos fazendo? Estamos aguardando o arrebatamento. O que significa esse arrebatamento? É levar a igreja, a sua esposa, para as bodas, que corresponde justamente o recebimento em casa, gente. Compreenderam essa parte aí? Estamos aguardando o arrebatamento da igreja. O que significa isso? O esposo vindo buscar a sua esposa. Só um texto, só para a gente encerrar da visão dessa esposa, da nossa visão na Nova Jerusalém, já antecipada, porque eu já vejo-me lá. Quando eu leio esse texto, eu estou dentro deste texto. Eu me vejo neste texto, eu me vendo sendo visto por este apóstolo. Vamos lá? Só para nós encerrar aqui. Apocalipse, capítulo 21. Só para nós encerrar rapidinho. Já está longa demais. Capítulo 21, versículo de número 9. Vamos lá? Vou ler todo o versículo para que você possa entender. A visão da esposa. E veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças cheias das últimas 7 pragas e falou comigo dizendo, vem, mostrar-te-ei a esposa, a mulher do Cordeiro. Vem, eu vou te mostrar a esposa, a mulher do Cordeiro. Aí no versículo seguinte, ele vai lhe mostrar a cidade, a casa. Glória a Deus. Vamos ler o capítulo, vamos ver o versículo todinho. E levou-me em espírito a um grande e alto monte e mostrou-me a grande cidade, a santa Jerusalém, que de Deus descia do céu. A santa Jerusalém,
a casa. Meu irmão, tenha fé, renove as suas esperanças. Já está tudo pronto. E João já viu-nos antecipadamente na história. Dê glória a Deus. Você é esposa do Cordeiro. E aquilo que Cristo prometeu em João capítulo 14 já está pronto, meu irmão. Está pronto. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Enaltecido seja Ele para sempre. Louvado seja Deus. Tá? Que Deus abençoe poderosamente. Que eu espero que você assista por inteiro. Se você chegou até aqui, sua vida não seja mais a mesma. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Amém.